Quer ganhar até R$ 7.000 de bônus no seu primeiro depósito? Junte-se à Bet7k, onde você pode se divertir apostando em esportes e jogando no cassino. Mas lembre-se, aposte apenas de forma consciente, o site é somente para maiores de 18 anos. Clique no primeiro link nos comentários. Você falou aí de tempos de seleção, então você chegou a jogar profissionalmente. Jogar é uma palavra muito forte, Cleiton. Então, assim, eu entrava em quadra e fazia aquilo lá. Mas sim, eu cheguei a pegar a seleção mineira e seleção brasileira. Como que foi a caminhada até chegar lá, no alto do... Era magro, né? Não uma bola como hoje, mas assim... Cara, eu saí... Primeira coisa que, assim, eu saí de casa e abri mão de tudo. Cara, eu tive que abrir mão, assim, do aborrecimento da minha mãe e do meu pai. E naquela época era chato. Falei assim, cara, meu pai e minha mãe é muito chato. Não dá. Até eu entrar num sobrado, num quarto pequeno mesmo, que tinha ali mal me cabia deitado. Mal me cabia deitado. Sim. Porque eu via aquilo ali como uma oportunidade. Eu via como uma oportunidade. E assim, foi muito dolorido nessa época porque a gente não tinha facilidade de... Não, eu vou ficar na coca mesmo, não tô na academia. Desculpa o personal que com certeza... Nossa senhora. Por que manda mensagem aqui, mas enfim. Não tinha facilidade? Não tinha facilidade de comunicação ou... Assim, esses meios que tem hoje, né? Eu bato muito nessa tecla, por que não? Mas, assim, era menos disputado vagas em seleções, em clubes, só que a maneira de você ir, os recursos para você ir, as portas abertas eram mais difíceis. Então, assim, na minha época é muito mais difícil em questão de visibilidade. E tinha poucas pessoas que praticavam o esporte em si e que tinha apoio ou que tinha competições. Eu mesmo, quando eu jogava em Pompéu, eu não participava de nada nos seus jogos escolares e copinhas aqui na região. Portanto, eu tive que jogar um campeonato adulto para um técnico me ver, me levar para Betim, me levar para dentro de Belo Horizonte, me levar para dentro desse sobrado, que eu mesmo, independentemente se ele me levou ou não para dentro do sobrado, eu agradeço, porque foi ali que comecei a ver que se eu não passasse dor, se eu não sentisse a falta do meu pai e da minha mãe, eu não ia mudar, a minha chave não ia girar. E mesmo assim fiz muita cagada na minha vida ainda, pulei muro quando eu tava no acampamento da seleção, de amigo meu tentar me puxar pra não ir e tal, e hoje o cara, assim, na época o cara foi e eu fiquei pra trás porque eu fiz uma coisa errada, pulei pra ir em festa, você tem noção. Então o que a gente não quer hoje? Que atleta, eu não quero que os meus atletas em si façam o que eu já fiz. E eles, todos eles sabem disso. Eu sento com eles e falo, cara, eu já fiz isso. Não faça a mesma coisa. Poxa, cara, na minha época era muito mais fácil. É igual eu falo com os caras, a gente pode chegar onde que a gente quiser. É muito fácil chegar onde que a gente quer. Você quer ir ali na Megalândia, você vai, cara. Você quer ir no Primo Disco ali, você vai. Agora o difícil é você ficar lá. O difícil é, por exemplo, você vai sentar na Tribus pra tomar sua cerveja. Facinho de eu ficar lá. Fácil, mas uma hora vai fazer o quê? Uma hora vai ter que fechar. Né? Fechar o bar. Ou senão uma hora o seu recurso vai acabar. Tem isso também, né? Dinheiro não é finito. Acaba, então, o que acontece? Não, né? Então, você é do Arthur, não, né? Mas assim, é igual eu falo, a gente manter-se no topo não é fácil, cara. Ir, todo mundo pode ir em qualquer lugar. Você pode pegar um ônibus e ir pra Florianópolis, fazer um teste e ficar lá. Mas e o ficar lá? Você vai conseguir? O processo? Então, assim, eu tive que passar por muito processo. Tive que tomar uma planchetada na cabeça, de técnico. Literalmente? Literalmente, planchetada mesmo, tapa na cara. Por quê? Porque o cara confiava em mim e às vezes eu ramelava, me achava o melhor. Quando eu ganhei uma medalha grande assim de artilharia da Liga, da Copa do Brasil, quer dizer, eu me achei o tal. Aí eu cheguei no brasileiro da minha categoria e tomei uma ponte aérea nas minhas costas. E ri. E nisso a pranchetada e o tapa na cara comeu. Então assim, aquela hora meu técnico me colocava no chão. E eu aprendi isso muito com os meus técnicos. Eu tenho, assim, pessoas que eu não esqueço nesse mundo do handball. É o Marquinhos, que faleceu, mas é um cara que me apresentou todo esse patamar do handball e essas dificuldades da vida, né? O Jaboru, né, que eu falo dele, meu olho enche d'água, porque é um cara que... Quando a galera duvidava do meu potencial, juntamente com o Juninho e o Boi, Carlão e o Paulinho, que era da minha equipe, esses aí foram que... Eu era o mais novo da equipe. A galera tinha 23, 24 anos, eu tinha meus 16, 15.
Eu era novo. E o Juninho ainda ficava, vamos, Chico, é fácil, vamos, é só fazer. E o Jaburu aquela mesma coisa, a família a mesma coisa. E o Drian de Itajaí, né? Que, cara, me deu, assim, a oportunidade que hoje eu tento dar pros moleques. Certo. E ele é muito... pensa num cara ignorante. Pensa num cara ignorante. Mas ele é ignorante porque são coisas óbvias. A gente perguntava, eu fazia coisa que não era pra fazer, que era coisa óbvia. E eu, tipo assim, eu acho que eu peguei um pouco de cada um e criei, tipo assim, a gente fala, as pessoas falam que a gente é que 5 pessoas, né? A média. De 5 pessoas. Então, assim, eu acho que eu vivi com 6, 7, então eu peguei um pouquinho de cada coisa e fora o biotipo, né? E as características da minha mãe e do meu pai também. Coração da minha mãe, né? E grosseria do meu pai. Mas assim, mas o meu pai, nossa senhora, mas às vezes o coração do meu pai a gente acha que não é grande, mas é também. Então é um mix de muita coisa, de muita emoção. E além do projeto que leva o nome, a associação, né? Que leva o nome do meu irmão. Então, assim, a minha trajetória da seleção foi dolorida. Mas teve, assim, passos e passos, viagens e viagens que me fez ser o que eu sou hoje. Entendeu? E não deixei de viver minha vida, não, Arthur. Fiz coisa errada, ia em festa, só que era totalmente diferente, igual a gente vê a molecada de hoje. A gente não vê esperança no olhar do adolescente e não acredita muito nas coisas. Derivado disso por causa de família, creio eu. Por você ter passado por essas coisas aí, de rolê, de festa, na época que você jogava assim, que os seus atletas são meio que proibidos a fazer esse rolê? Cara, sim, porque canhoto no mundo, né, é difícil. Então eu já nasci canhoto. Então é uma diferença muito grande para jogador de futebol, para basquete, para vôlei, para qualquer esporte. Ser canhoto é Diferenciado. diferenciado. Você já Sim. nasce com essa diferença. E então eu já tinha uma diferença, e em vez de eu usar a diferença, eu pecava nisso. Por que eu cobro dos meus atletas? Porque eu falo com eles. Do portão para dentro, aqui são pessoas que sonham com você. Do portão para fora são pessoas que não conseguem realizar aquilo ali. E às vezes não é nem porque tem inveja de você, não. A gente tem que parar com isso que as pessoas têm inveja da gente. Ninguém vai invejar o que eu tenho, não. Tem isso. O que acontece? As pessoas não podem ou não querem aceitar que você vá fazer para você ser mais um da turma ali, para ele não ter desculpa de alguém poder jogar na cara dele. Aí eu te pergunto os dois, e também pergunto o pessoal que tá assistindo aí, ouvindo a gente e acompanhando. Você sabe, você chega numa cidade, por exemplo, Pompéu, Papagaio, Sete Lagoas, qualquer cidade. Você sabe um ponto específico dentro daquela cidade que você acha um monte de talento? Seja qualquer talento que for, para música, para esporte, para qualquer coisa. Um local só que você chega ali que tá cheio de talento, você sabe? Não. Vou dar um tempo pra vocês pensarem nisso aí. Bola assim, que tá cheio de talento. Uma Onde que favela? tá os talentos? Não, você chega em um local dentro da cidade ali que você vai ir direto ali que você tá vendo, que você vai conseguir saber que ali dentro tem um monte de talento. Uai, Uma favela? cemitério? Exatamente. Ah, Dentro do cemitério. é. É exatamente dentro do cemitério. Um monte de talento, cara. Só que aí o que O talento acontece? tá quase parando. Normal aí. Ele eu matei o corte dele agora. Porra, o talento quase parando essa. Foi mal, vai daí. Não, mas né, foi legal. Mas Foi no cemitério. mas assim, cara, é ali, você chega ali cheio de talento, mas um talento que dali não vai sair mais. Então, por que quando você tá vivo, respirando, você não aproveita? É daí que começa tudo. A associação nasceu de um talento que parou de existir dentro da nossa cidade. Foi meu irmão. Hoje a associação chama Associação Esporte Solidário Gustavo Elias, que leva o nome do meu irmão. Conheci. Então, o que acontece? É dali que, dessa associação, ela também nasceu, ela foi criada de um talento. Porque meu irmão era esportista, meu irmão ele gostava de nadar, ele gostava de jogar bola, ele gostava de fazer tudo. Gostava de conversar com o senhor de idade, gostava de conversar do branco, do preto, do azul, do amarelo, conversava com todo mundo, era solidário. Então, quando eu fui criar essa entidade, né, a associação ONG Nada com Pai de Santo, veio o nome do meu irmão por isso. E a gente foi unindo situações, razões, emoções, da onde que a gente resolveu criar todas essas questões aí pra associação.
Só não vale, assim, chorar e tal, porque eu chorei.